são poucos, né? Então, gestão de identidade e direitos. Quem tem direito aos seus sistemas, como isso foi concedido, quando isso é revisado periodicamente e qual é o processo para retirar esses direitos quando a pessoa não faz parte do grupo. E outros detalhes que a gente vai conversar agora em seguida. Passo a bola para os meus amigos agora. Boa, Mauro. Primeiramente, aí, boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando desse webinar e a gente espera, eu, o Mauro, o Marcos, a gente espera que de alguma maneira a gente possa agregar aí conhecimento para vocês e que, bom, a gente possa, como o Mauro falou, fazer esse bate-bola aí sobre gestão de identidade e de acesso. E aí, já entrando nesse gancho, né, que a Alessandra estava falando, eu queria trazer aqui uma reflexão, né, sobre a identidade. O que é que significa a identidade, né? O que é que representa a identidade? Então, desde antigamente, quando a gente não tinha os sistemas computacionais, a gente tinha necessidade de verificar verificar a identidade, a identidade dos usuários, né? Mas antes de verificar a identidade dos usuários, as formas de você ter acesso a dados e informações era, por exemplo, através de uma chave, através de um código, né? Que é o código, um cadeado de código é um primórdio da abordagem de usuário e senha, né? E isso evoluiu com os sistemas computacionais e é uma abordagem que é utilizada desde sempre, né? Então, você tem ali o paradigma, usuário e senha, e ali você precisa, o cerne da questão, que eu acho, é a verificação daquela identidade. Então, se o usuário é quem ele está dizendo que ele é. Então, essa é toda a parte da gestão da identidade. E aí, durante todo o nosso percurso, houveram uma série de criação de novos mecanismos para também verificar a identidade do usuário. E é um pouco do que a gente vai falar aqui, tá bom? Mas, basicamente, a introdução que eu queria falar é exatamente sobre isso. A identidade, a troca do paradigma de identidade, né? Que antes você tem uma chave ou você tem um documento que prova a sua identidade e dali você vai ter acesso aos recursos. E aí agora, com nuvem, com todo o paradigma também Zero Trust, né? Que não existe mais o perímetro de segurança, essa identidade ela tem que ser constantemente verificada. E a identidade, e logicamente o acesso também que aquele usuário vai ter. Vai ter um acesso privilegiado, que tipo de modificação ele vai ser capaz de fazer no ambiente. Mas aí eu acho que o Marcos também tem algo a acrescentar em relação a isso, Marcos? Boa tarde a todos. Eu acho que tanto o ponto que o Mauro trouxe com relação à gestão de acesso, identidade, que as empresas já têm uma solução, mal ou bem elas fazem de alguma maneira. Quanto à questão da identidade que trouxe o Davi, que é um ponto central. Você não consegue falar de segurança se você não partir do pilar base ou do ponto central, que é a gestão da identidade. Então, ter um bom mecanismo de identidade com o mecanismo de gestão de acesso, controle de acesso, seja para usuários normais ou usuários privilegiados, é fundamental para que você consiga evoluir na maturidade do teu processo de governança, de controle e proteger a empresa. No fim do dia, o que a gente quer é entregar um nível de segurança maior para as empresas, um controle maior sobre quais informações têm acesso aberto, quais têm acessos fechados e, principalmente agora na era de proteção da privacidade, todos esses dados estão sujeitos a serem roubados, a serem expostos ao público. Então, esse pilar, identidade, gestão de acesso, são pontos fundamentais para a gente poder garantir a segurança da empresa, a proteção dos dados dos nossos clientes, das informações críticas que nós temos. E dentro disso, a gente ainda tem que lidar com um momento de muita transformação, aonde a gente começa a ver o crescimento das equipes de DevOps, as tendências de transformação tecnológicas. A gente sai de um mundo de legado de poucos usuários administradores que tinham acesso à infraestrutura quase que exclusivo, com muitos privilégios, para ter agora uma porção de pequenos robôs e APIs espalhados dentro da infraestrutura, com milhares de máquinas escalando, voltando. Isso faz com que o ambiente a superfície de ataque, a complexidade de proteger os acessos e garantir as identidades fique ainda maior. Então, nesse sentido, acho que a gente tem
um ponto muito interessante de inflexão agora, que é a mudança da superfície de ataque, da composição tecnológica das empresas. Esse papo aqui vai ajudar a gente a navegar por isso, ver como é que a gente pode melhorar o nosso nível de segurança, de eficiência na gestão da privacidade e proteção dos dados que a gente tem. Então, vai ser ótimo. Gostaria de saber de vocês qual é as outras formas de autenticação além das senhas. Além da primeira senha, né? Isso. Bom, a senha está morta, viva a senha. Eu escuto em eventos internacionais por consultores e profissionais lá, sumidades do mercado, matando a senha há pelo menos 20 anos. E ela continua aí. Eu traço um paralelo para quem é mais técnico, como eu, tem origem técnica, lá com o sistema Unix e protocolo TCP/IP. Eu trabalho com protocolo, eu dava aula de protocolo TCP/IP em 1998. Eu acho que deve ter gente aprendendo TCP/IP hoje em dia, porque a internet continua toda baseada nele. Então, a senha tem um pouco isso. E aí vou tentar separar um pouquinho, depois eu vou pedir para o pessoal da senha segura complementar, MT4 senha segura complementar, porque eles são tipicamente os especialistas no acesso privilegiado, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas o mecanismo de senha é aquilo que o Davi colocou no início. Como provar que eu sou eu? Ou seja, autenticação. Né? Você autentica alguém usando algo que ele sabe, que é a velha senha, algo que ele é, biometria, íris, dedo, algo que ele possui, um token, que pode ser aqueles antigos tokens que a gente tinha do banco, né? Ou o token moderno multiuso, que é o celular. Tá? Isso são os conceitos. Na prática, como é que você vai implantar isso na tua organização para garantir que você durma tranquilo e isso não gere prejuízos para a empresa? Então, em alguns casos, você vai trabalhar com username e senha, sim, não vai escapar muito disso. Você deve, na nossa opinião, procurar evoluir, pelo menos para aqueles acessos mais críticos, implantando um duplo fator, que é você ter a tua senha padrão, a senha normal, e mais alguma coisa, que aí pode ser a biometria ou um token. Tá? Isso tem também as várias nuances, se você vai estar fazendo isso para o teu DBA, o administrador do banco de dados, ou o sujeito que aprova o pagamento de milhões de dólares na tua empresa, ou eventualmente é um cliente da tua empresa que você disponibiliza um acesso ao teu site e você precisa que ele tenha um duplo fator que seja simples de usar, se possível gratuito e que já esteja disponível no telefone dele. Tá? Então, eu tinha prometido para dizer que não vou falar de produto e não vou falar de produto, vamos falar basicamente de conceito. Então, eu vou ter que falar de um. Que seria, por exemplo, muito simples, é ter um Google Authenticator no celular. E a aplicação que você vai utilizar exija que você coloque uma senha e o tokenzinho que aparece lá no teu Google Authenticator. Tem outro também, o Alt, eu acho que é outro por aí, só para citar dois, para não dizer que estou protegendo a Google. Né? E você pode evoluir para ferramentas que possuem, sim, um token específico, com parâmetros de geolocalização. Então, você começa do básico até o nível mais alto de segurança. Né? Mas, voltando para o simples, hoje já é perfeitamente viável uma empresa, mesmo pequena, conseguir proteger as suas principais aplicações utilizando um duplo fator, tipicamente uma senha e um token disponível no celular. Eu estou citando esse o simples, né? Porque esse é a informação que você conecta, configura e sai usando imediatamente. E, claro, você sendo uma empresa que tem necessidade de controles mais elaborados, bom, volta a conversar com a gente depois da live, que a gente pode ajudar a traçar esse caminho todo. Mas, linhas gerais, então, o que você tem que ter além da senha e o que você na nossa opinião, obrigatoriamente deveria buscar implantar para que a senha não seja o único fator de autenticação. Davi, eu sei que você tem uma boa opinião sobre isso, eu queria te ouvir agora. Tenho bastante coisa para falar. Você está falando aí sobre o futuro da identidade. Eu também tenho lido desde sempre falando sobre o futuro da identidade, né? Quais são as outras formas que a gente vai ter para autenticar os usuários, além daquela velha coisa de senha que a gente tem que lembrar? Quantas senhas você tem que lembrar, hein, Mauro? Imagina, quantas senhas a gente tem que lembrar diariamente
para poder a gente se autenticar nos diferentes serviços. Agora que a gente está vivendo no tempo de cloud, quantos serviços em cloud a gente não tem? E a gente tem que lembrar de cada um. Não, tem um usuário e uma senha, um usuário e a senha. Mas aí a gente tem, né, a parte toda a questão de biometria, que está sendo explorada, a autenticação através de íris, através de biometria, né, de impressão digital. A gente tem a própria voz, né, pode ser também usado para autenticar usuários. Você bem falou aí dos múltiplos fatores de autenticação, né? Brilhantemente aí você explicou os fatores que você sabe, o que você tem, o que você é. E aí a gente tem os tokens também, sem querer também fazer propaganda, mas a gente tem o Yubico, né? Aquelas chaves de hardware que podem ser usadas. Eu mesmo carrego uma no chaveiro, todo mundo acha que é um pendrive, mas na verdade é meu Yubico ali para poder fazer minha autenticação com 2 fatores. E aí eu queria trazer, na verdade, também, Mauro, os desafios, né? Qual é o desafio que a gente tem de eliminar o usuário e senha? Primeiro é que a gente precisa oferecer o acesso a tipos de registro de credencial que não tem senha. Então, a gente vai ter que... Esse é o desafio. A gente oferecer outra forma de autenticação que não tenha a senha, né, que é o que a gente já faz com duplo fator e outras formas de autenticação, mas basicamente recuperar os dados de acesso, né? A gente precisa de uma abordagem que permita a recuperação dos dados de acesso se você perder essa forma de acesso, né? Se você tiver lá a sua chave o seu Yubico, ou se você tiver o seu celular e o seu celular foi roubado, como é que você vai recuperar o acesso àquelas suas aplicações? E como autenticar os usuários em aplicações que não têm esse tipo de suporte, né? Não tem suporte à biometria, não tem suporte ao FIDO, por exemplo, ou a outros mecanismos de autenticação, né? Então, esse que é o grande desafio da indústria, e que é por isso que a gente ainda não tem... A gente existe, né? Exatamente por isso que ainda não morreu o paradigma do usuário e senha, né? Porque a gente ainda tem que entender, a gente ainda tem que sanar muitas dores, muitos desafios ainda nessa abordagem. Só para complementar, e tudo já está, a gente vê muito anúncio fabricante, né, coisas que vai entrar semana que vem. Não, isso aqui vai ser a nova revolução e a senha continua lá. Isso aqui é a revolução. O tempo que eu morei nos Estados Unidos, 2015, 2016, eu fui naqueles meetup da Califórnia, o pessoal falando sobre FIDO, não é nome de cachorrinho, tá? Um modelo de autenticação. E o que se ouvia lá, não, isso aqui semana que vem você já vai estar fazendo home bank, as aplicações vão estar integradas com tudo isso. Bom, quem é aí que está usando o FIDO no seu dia a dia? Então, as coisas têm uma inércia até chegar, né? Então, o nosso trabalho, como você bem mencionou, é isso. Ajudar as pessoas a identificar o que é o objetivo, mas ir acompanhando no passo a passo, para elas não entrem nesse processo muito inseguras, né? Já consigam ter alguma segurança no passo a passo. Alice? Agora eu pergunto para vocês, o que podemos considerar como credenciais privilegiadas? Eu vou falar um pouquinho disso, que essa eu tenho um especialista na mesa, então eu não vou me meter de pato a ganso aqui, tá? Mas então eu vou falar da nossa parte, que é a gestão de identidade. Uma coisa que a gente responde, tanto para a auditoria quanto para o pessoal interno, olha, eu respondo para você quem tem acesso aos sistemas, né, aos perfis de dados, quem autorizou isso, eu consigo te mostrar processos de revisão periódica, enfim, toda essa parte compliance que a gente vai falar um pouquinho adiante. E muitas vezes o cliente, mas como é que eu fico sabendo, ou como é que eu acompanho, como é que eu monitoro, como é que eu trato, o Davi vai explicar melhor isso, o que essa pessoa, que é, por exemplo, um administrador de rede e sistema, vai estar fazendo depois que você entregou o acesso para ele. Quer dizer, você, gestão de identidade, me diz que o Pedro, o Paulo e o Zé têm acesso administrativos aos meus sistemas críticos, né? E o que eles estão fazendo? Aí eu paro e digo, bom, quem vai te dizer o que eles estão fazendo, como controlar isso com nível adequado, chama-se gestão de credenciais ou acessos privilegiados. Essas pessoas são aquelas que, por características de negócio, ela tem um direito adicional ou mais perigoso, ou mais poderoso, bem junto, né, do que as pessoas normais. Então, seria
o sujeito que tem autorização para andar armado na rua, o sujeito que tem autorização para apertar o botão da bomba atômica, né? O que eu quero? Olha, eu quero saber muito bem o que esse cara está fazendo, né? Então, essa breve introdução, não tão breve assim, eu queria passar para o Davi comentar um pouquinho sobre o processo de acesso privilegiado. Eu vou ficar de ouvinte um pouquinho. Bom, credenciais privilegiadas, aí sendo bem objetivo, é qualquer credencial, né, qualquer usuário e senha que permita a pessoa, que permita realizar alterações administrativas no ambiente. Tá? Então, a configuração, num firewall, por exemplo, isso tudo é feito através de credenciais com privilégio. E aí, o que, na verdade, eu queria trazer aqui também de interessante, a partir de um dado, né, que 29% dos vazamentos de dado envolveram a utilização de credenciais roubadas. E isso é um desafio para qualquer tipo de solução, porque antes a gente tinha, você tem um acesso legítimo ali, né, Mauro? O usuário, um agente malicioso, através de uma engenharia social, por exemplo, através de um phishing, ele obtém acesso àquelas credenciais e ali ele tem um acesso legítimo. Ali ele tem um acesso legítimo para ele entrar no ambiente e fazer todas as alterações sem ser detectado. E aí eu já queria trazer um outro ponto em relação como é que a gente vai, então, resolver isso, né? Permitir que a gente detecte ações maliciosas de usuário. E aí eu já queria trazer um pouco mais, né, que a gente falou do Zero Trust inicialmente, e o Zero Trust é interessante porque ele não é uma abordagem não é uma abordagem binária, não é uma abordagem 0 e 1, não é uma abordagem, eu vou permitir o acesso e eu não vou permitir o acesso, né? As políticas e a gente chama o Zero Trust de um framework, uma metodologia, mas o que eu quero trazer aqui é que o Zero Trust ele não fala bloqueia e permite o acesso. Você errou, você acertou a senha, você tem o acesso. Ele permite que você crie caminhos. Então, vamos dizer, por exemplo, que você é um usuário de um RP, né? Você tem uma credencial privilegiada para executar alterações e você faz um acesso, por exemplo, sei lá, você acessa todo dia às 10 horas da manhã para aprovar seus pagamentos. E hoje você entra às 3 horas da tarde. E aí o RP, você autentica o seu usuário, você tem a senha do seu usuário e ele basicamente deixa você entrar. Nas políticas baseadas em Zero Trust, ele vai avaliar o seu comportamento. Então, você normalmente não entra nesse sistema às 3 horas da tarde. O que é que a gente vai fazer? A gente vai exigir que você utilize um segundo fator de autenticação. Olha aí, você deixa a segurança ainda, você deixa a segurança alta e você não diminui a produtividade, porque esse usuário não vai ter como, por exemplo, ter que abrir um chamado no helpdesk para poder desbloquear a senha ou qualquer outro tipo de coisa, ou até ter o vazamento de dados, né, que foi o que a gente falou mais cedo. Olha a prevenção aí, olha o que você está prevenindo. Então, isso aí a gente vai desenvolver um pouco mais na frente no nosso webinar, quando a gente for falar, né, de um pouco mais de Zero Trust, mas o que eu queria dizer é exatamente isso, que as abordagens elas estão mudando em relação também à verificação da identidade dos usuários. Acho que seu mudo. Bom, e seguindo, o que podemos falar sobre credenciais pessoais de máquina e IoT? Mauro, você está no mudo. Agora fui eu, coloquei no mudo. Na próxima eu vou pedir para o Davi começar, mas nessa eu também gostaria de começar, de IoT. Internet das coisas, né? Bom, nós somos da área de segurança e a gente tem falado já há algum tempo sobre o que nós chamamos, né, de IDOT, a identidade das coisas. Por que as coisas têm que ter identidade? Bom, tem um grande pesquisador, realmente, um grande pesquisador americano que falava de things are people too, ou seja, as coisas são gente também, né? Na medida que as coisas têm características, principalmente quando essas coisas começam a interagir no mundo virtual.
É uma coisa que tem poder para ligar um botão, desligar um botão, ou seja, tomar ações, tomar atitudes. O que a gente fala muito e chama de TI, ou IT, né? Tecnologia da informação, está mudando e está mudando rápido para tecnologia e operação, ou seja, a tecnologia está também tomando ações lá na ponta, ligando e desligando, né? E interagindo com infraestruturas e algumas infraestruturas críticas. Eu não sei se está no canal da iTrust, mas enfim, está pela internet por aí. Depois, se alguém estiver interessado, a gente passa o link, tá? É um vídeo em que eu estou falando sobre isso no evento do Gartner de Orlando de 2016, tá? Então, em 2016, o Gartner nos convidou, na época, eu estava trabalhando justamente com alguns dos analistas deles sobre essa pesquisa específica de internet das coisas, e a gente deu uma palestrinha sobre IDOT, a internet das coisas. E de bate-pronto aqui, alguns exemplos que eu dava na conversa se algum de brincadeirinha for lá e mandar desligar o controlezinho da turbina do avião que eu estou voando. Não é uma piada engraçada, né? Então, desligar minha torradeira quando eu chegar em casa, ou colocar meu ar-condicionado na temperatura diferente é uma piada. Desligar o motor ou desligar o freio do carro não é uma piada. Ou desligar, ou mexer nos semáforos, os sinaleiros. No Brasil você tem semáforo, sinaleira, né? Cada lugar do Brasil você tem um nome. Aquele equipamento que tem a luzinha vermelha, amarela e verde, que tem que quando o carro para, quando ela fica vermelha, né? Então, mexer nisso, que são coisas, pode causar um transtorno enorme. Então, as coisas devem receber direitos, devem ter seus direitos controlados e devem ter a execução desses seus direitos observados e monitorados, né? Porque elas farão cada vez mais parte da nossa vida. E agora minha bola de cristal de futurólogo anda meio borrada, mas a previsão de obra pronta, né, é de que a tendência de que o nosso mundo virtual exija cada vez mais que as coisas façam coisas, né? Coisas façam atividades, né? Coisas ficam horríveis, coisas façam coisas, mas executem atividades. A gente vai ver um avanço muito grande da robótica e da automação em geral. E tudo isso, gente, no meio tem um equipamento que vai executar atividades. Quais atividades ele está autorizado por você, ser humano, por nós, ser humano, que ele faça aquilo, e qual ser humano vai ser responsabilizado pela decisão da ordem ou da autorização que foi dada para aquele equipamento. Então, tem implicações éticas e até jurídicas nesse processo que está avançando, tá bom? Mas o ponto importante as coisas vieram para ficar, elas vão se tornar mais inteligentes, essa inteligência vai gerar uma interação maior entre elas e vai sobrar para nós, seres humanos, definirmos qual é o perfil de comportamento daquela coisa e como ela vai interagir com as outras, ou seja, gestão de direitos, acessos e identidades. Tá? Então, depois, se alguém estiver interessado, passa o link, a gente procura o vídeo aí, que é um vídeo do YouTube, está no YouTube, em algum lugar, para que vocês possam assistir a palestra. É uma palestrinha curta de 30 minutos. Isso aí, Davi? Já aí, para só uma curiosidade, Mauro, eu estava até lendo sobre direito digital, né, que é uma coisa que vai vir muito. Você falou disso à tona, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o carro autônomo do Uber, né? Quem é que vai responsabilizar o carro autônomo pelas ações que vão ser executadas? Certas coisas que são tecnológicas não vai suportar o primeiro incidente que vai virar uma tramóia jurídica enorme. Então, tem a tecnologia e tem a vida real. É verdade. E aí a gente está vendo, como o Mauro mesmo disse, né? A gente tem visto uma explosão da automação, né? A gente está vendo aí o RPA vindo aí, rasgando para poder automatizar e as tarefas recorrentes, né? Tarefas mais maduras que são executadas com frequência. E aí a gente tem uma multiplicação da internet das coisas. Então, a gente tem o IoT industrial, como o Mauro falou, né, a união da tecnologia operacional com a tecnologia da informação. Então, hoje, a TI está dentro do chão de fábrica, então ela está ali participando também da integração com máquinas.
o IoT industrial também, as smart homes, né? As cafeteiras inteligentes, geladeiras inteligentes, tudo isso aí está conectado. A parte de infraestrutura crítica não precisa nem falar. Hospitais, toda a parte de energia, né? Grid de energia, que agora precisa ser protegido. O NIST mesmo está aí com muita coisa, lançando muita coisa para proteção de infraestrutura crítica. Isso tudo, todas essas iniciativas que eu falei aqui, ela envolve credenciais de máquina, né? Credenciais que ali são usadas para poder você executar scripts, você executar automações. E só para a gente ter uma ideia, o Gartner estima que agora, esse ano, nós tenhamos 20 bilhões de dispositivos conectados. E aí, como é que você vai proteger muitos desses dispositivos? Eles precisam executar ações privilegiadas. E muitos deles, assim, a gente ainda está aprendendo, né? Então, a gente está vendo aí brinquedo com senha padrão, com permissão para fazer alguns tipos de coisas. A gente tem hackers que estão explorando essas vulnerabilidades, né, para poder perpetuar ataques. Então, você consegue... Outro dia, eu estava conversando com um amigo e ele falando assim, conecta nessa rede Wi-Fi aí que é pública, né? E as pessoas ainda não têm noção de que elas podem ser comprometidas pelo simples fato de acessar um Wi-Fi. E aí, aí vai entrar na parte de consciência cibernética, que aí eu acho que já uma outra seara. Mas o que eu quero falar em relação à identidade de máquinas é isso. A gente tem uma explosão do número de máquinas conectadas, né, à internet, e aí as possibilidades e o que esse tipo de máquina pode executar e como pode ser explorada por atacantes maliciosos para executar ataques, isso daí é infinito, né? As possibilidades aí são infinitas. Bom, espero que a minha torradeira não tente me matar, né? Vamos lá. Desculpa, Alessandra. Não, que isso. Bom, agora que a gente já falou de credenciais pessoais, de máquina, o IoT ou IoT, o que podemos falar para melhorar a experiência do usuário com automação e DevOps? Davi, pedi para postar o início, depois por favor. Boa. Bom, a transformação digital está aí, né? É inegável. Então, mais com essa pandemia de Covid-19, com certeza a transformação digital vai ser acelerada, isso já está sendo acelerada, né? E só complementando também outra coisa, a questão aqui, e aí não sei se vocês concordam, mas a questão não é quando um ataque cibernético vai ocorrer, né? Não é se um ataque cibernético vai ocorrer, mas quando ele vai ocorrer, né? Então os times de segurança, eles já tomam essa premissa como verdadeira, que o ataque cibernético ele vai ocorrer. Agora a gente precisa estar só preparado para poder mitigar os danos desses ataques, né? Mas aí falando especificamente sobre a parte de DevOps, a transformação digital, ela traz uma integração entre as aplicações. Então, aí a gente tem aí uma tendência, né, que a gente tem visto já desde alguns anos atrás, da utilização de APIs. Então, a gente precisa ser capaz de proteger APIs de vazamento de dados. Então, não adianta também a gente ter só concepção no nosso desenvolvimento de aplicações, mas também na nossa integração com terceiros. E aí tem toda a parte que o Marcos falou na introdução, né, dos microserviços. Então, hoje, inclusive, isso também vale para credenciais privilegiadas. A gente não tem mais privilégios absolutos, a gente tem os privilégios pulverizados. Então, a gente tem muitas credenciais com poucos privilégios, ao invés de poucas credenciais com muitos privilégios. E aí, tem toda a parte do ambiente de cloud, né? Agora, com a pandemia, tem um estudo, salvo engano, da Barracuda, que ela diz que 53% dos líderes de TI que foram entrevistados por eles vão migrar toda a infraestrutura deles para cloud até o ano que vem.
Então, isso é uma tendência, vai acelerar a mudança. Com o pessoal trabalhando remoto, com o pessoal nas suas casas, vai crescer a demanda por serviços em cloud. E aí você tem toda a parte de desenvolvimento DevOps, né? Aceleração do tempo de desenvolvimento de aplicações e garantir a segurança ainda dessas aplicações dentro do pipeline de desenvolvimento. Então, você tem uma migração também para os métodos de desenvolvimento ágil. E aí, já trazendo, né, a problemática das credenciais, né, que é o tema do nosso webinar, a gente tem uma série de credenciais que estão espalhadas dentro desse ambiente DevOps. Você tem ali um ambiente de containerização, por exemplo, toda a parte de cloud que a gente precisa gerir, os acessos também de credenciais em script, todos aqueles scripts de CI/CD, todo o pipeline de desenvolvimento, ele pode ter chaves de acesso, chaves criptográficas também, chaves de API, e tudo isso, em muitos casos, é hard-coded, isso é embutido em código. E aí, o desafio é a gente, como solução também, conseguir gerenciar esse tipo de identidade, que é aí a identidade de máquina, né? Você está falando de certificados digitais, tudo isso precisa ser gerenciado dentro do ambiente. E além disso, o número dessas credenciais tem passado muito o número das credenciais de usuário. Então, é necessário a proteção também de ambientes DevOps, do IoT, que a gente falou, e não apenas de credenciais pessoais. Fazer só 2 complementos rápidos ao que o Davi falou, que está com muita propriedade. Então, se eu começar, não vou comentar porque está muito bem colocado. Eu vou dar só um exemplo e uma recomendação de quem está há muito tempo nessa brincadeira. Tá? O primeiro exemplo é que entrar em transformação digital, onde você comprou ou vendeu esse peixe de empoderamento das pessoas, de montar oferta personalizada para o teu cliente, de preparar a rapidez no atendimento e ainda ofertar interfaces amigáveis. Você prometer tudo isso. E na tua infraestrutura, na parte de dentro, você não tem gestão de identidade, acesso privilegiado automatizado. O exemplo é mais ou menos como você colocar um motor de Fusca e uma Ferrari e tentar disputar o campeonato de Fórmula 1. O carro até vai andar, mas você não espere ficar entre os 15 melhores colocados. Então, você vai estar colocando esforço, dinheiro e a tua imagem da empresa em um caso perdido. Ou seja, a transformação digital exige, transformação digital. Tá? Não é maquilagem digital, tá? Maquiagem digital. É a transformação digital. Então, esse é o exemplo que eu vejo muito acontecer. As empresas acham que o discurso se materializa em realidade sem ações, sem um projeto claro que vá mexer na infraestrutura, levando em conta a eficiência, eficácia e gestão de segurança. Então, esse é o exemplo. E o segundo é uma recomendação muito forte de quem está já há bastante tempo nessa brincadeira, que é: deem uma boa olhada, você que é um CEO, alguém de uma empresa que está migrando a tua estrutura para a nuvem, no contrato ou no detalhamento de aonde começa a sua responsabilidade e aonde termina a responsabilidade do teu provedor de serviços de acessos. Tá? Eu já, como eu disse, no tempo que eu morei em São Paulo, já vi que eu morei com várias bibocas do mundo, mas no tempo que eu morei em São Paulo eu era auditor. Então, eu auditei boa parte dos data centers que tem por aí, e no Rio também alguma coisa, e normalmente eles chegam até uma certa camada, ou seja, olha, até esse nível aqui eu te garanto. Normalmente eles garantem disponibilidade, redundância, proteção contra inundação, contra incêndio, contra terremoto. Tá? Mas quando chega na parte, quem tem que controlar o acesso, quem tem que controlar a viabilidade de integrar as aplicações, sejam DevOps ou outras, quem vai controlar a autenticação e autorização, na grande maioria, essa parte está de responsabilidade do cliente. Então,
Mesmo que eles te ofereçam a ferramenta, não quer dizer nem por um segundo que eles estão assumindo a responsabilidade. Então, aí, de novo, ainda bem que a gente existe, né? Então, a gente pode acompanhar vocês nesse processo de transformação digital, que é identificar quais as ferramentas certas e quais os controles que você tem que implantar e que fique muito claro qual é a tua responsabilidade com o processo como um todo, porque você está tratando com a sobrevivência da empresa. Tá? Um acidente grave que leve à perda de dados críticos da tua empresa, isso já tem caso, tá? A gente não tem tempo para mostrar aqui, mas tem caso registrado de empresa que fechou e não abriu mais. Tá? Eu não quero citar data center, mas onde um hacker invadiu e destruiu ou criptografou as informações da empresa no data center. E aí já era. Tá? Puxa o backup. Pois é, o backup ficava na outra torre do mesmo data center. Mas quem é que controla isso? Cadê o contrato? Olha, o contrato diz que você é responsável por isso. Tá? Então, cuidado com a Ferrari com motor de Fusca e veja muito bem quais são as responsabilidades, principalmente no que trata de controle de acesso, autenticação, autorização e acompanhamento das atividades. Alessandro, eu vou pedir só rapidinho, só para complementar o que o Mauro falou, que foi super interessante, eu até anotei algumas coisas aqui. Mauro, concordo com você em gênero, número e grau. As pessoas, as organizações hoje, elas querem, muitas delas pensam que os seus provedores em cloud são os responsáveis totais pela segurança dos dados que estão confiados a eles. E não é, e isso a gente precisa tirar esse paradigma. A responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Então, eu, como dono do dado, eu também tenho responsabilidade de implementar os mecanismos de controle necessários para a proteção do ambiente em cloud. Porque é exatamente isso que é explorado por atacantes maliciosos, para poder obter esses dados. 99%, isso é um dado que existe, 99% dos ataques realizados em cloud, o que causou foi de responsabilidade do cliente e não do provedor em cloud. E aí, só para finalizar... Desculpa. Só para finalizar, a gente também... Você falou sobre a continuidade. Hoje, quem aqui quer fazer negócio com uma empresa que teve vazamento de dados? Ninguém. As pessoas hoje estão levando isso em consideração na hora de contratar produtos e serviços. E aí você falou de continuidade no negócio, a gente não pode esquecer também das pequenas e médias empresas, que são muito vítimas de ataques cibernéticos. E agora as empresas de segurança estão começando, e nós também estamos vislumbrando esse mercado de pequenas e médias empresas, que são também... Boa parte dos ataques cibernéticos hoje estão direcionados a pequenas e médias empresas. Pelo fato das empresas grandes estarem mais robustas em relação à segurança, né? Elas já investiram, têm maturidade, as pequenas e médias ainda não. E a relação, né? Eu não vou ficar citando chavão aqui, mas eu não vou resistir a citar um chavão aqui, né? Justiça é com Deus, tá? O que a gente segue é o contrato como está escrito, jogo do bicho, vale o que está escrito. Então, é muito comum nessa relação que você falou, você é uma empresa média, e vai ter uma relação com uma grande empresa, que é o teu provedor de data center, estrutura todas, você coloca toda a tua estrutura lá e você acredita que ele está tomando todos os cuidados. A sua crença é uma coisa e o que está escrito no contrato é outra. Tá? E, infelizmente, a desgraça é órfã. Né? Aí aconteceu um acidente grave, vira caça-bruxa. Quem foi? Por que a gente não viu isso antes? Porque, bom, aí volta a nossa recomendação, né? Dá uma boa olhada no quais são as responsabilidades de parte a parte para não cair nessa de que eu achei isso não é justo. Pode ouvir essa resposta, né? Eu já vi gente dando essa resposta. Justiça é com Deus. Nós cumprimos contratos. É isso aí. E só finalizando com essa frase aqui, ó. A questão não é se a nuvem é segura, e sim como a minha organização utiliza ela. Ok, muito bom. Bom, em tempos atuais de home office, onde uma grande parcela dos trabalhadores mundiais estão trabalhando de casa, e talvez isso continue após esse período, talvez muitas empresas transformem o seu trabalho em home office, um home office contínuo.
que a gente pode fazer naquele momento que a gente para na frente do computador e pensa, esqueci minha senha, e agora? Como podemos auxiliar os colaboradores de maneira agilizada a contribuir para a diminuição dos chamados da área de helpdesk, que hoje essa área perde muito tempo com coisas simples como um reset de senha. Então, como é que a gente pode ajudar? O senha, só para ficar um pouquinho, deixa eu iniciar também, depois eu peço para o Davi complementar, acho que ele pode contribuir bastante, mas eu queria dar alguns insights de quem foi administrador de rede por muitos anos. Então, eu administrei rede e rede com muita gente, e muitas vezes público heterogêneo. Então, tinha desde o diretor lá, que tinha acesso importante à informação crítica, até o peão lá do chão de fábrica, coitado, ninguém queria invadir a rede, a informação dele, que ia se penalizar lá com o contra-cheque e até botar uma graninha para ele. Então, o acesso a sistemas tem essa característica, o espectro é muito amplo. Você tem desde alguém que precisa só um acesso básico para fazer uma atividade simples na empresa e que teria consequências pequenas ou nenhuma caso a credencial dele vazasse, até outras pessoas que têm credenciais e necessidades de segurança absurda, né? Quem é de segurança já deve ter tido contato com isso, né? Chama duress system, é uma situação onde, por exemplo, alguém com arma na cabeça é sugerido a fazer o acesso no sistema de pagamento, que seja, por exemplo. Né? Só não quero ficar citando muito caso, mas casos em que eu passei, né? Não arma na cabeça, mas montar um processo desse tipo. O que essa pessoa faz? Manda o outro dar um tiro na cabeça dele? Claro que não. O teu sistema tem que suportar que esse gestor faça o login e execute as atividades que o bandido está mandando fazer. Só que algum código, ou seja no login, ou seja no tipo de padrão de acesso que ele faz, isso dispara um alarme indicando que ele está sob coação. Então, toda essa dificuldade existe se você está com alguém de alto nível, né? Mas vamos voltar agora para a situação prática que a Alessandra colocou. Sou um profissional, nível médio, tal, não sou nem aquele super diretor que vale a pena vir um motoboy vir o carro para trazer a credencial nova para mim e estou na frente do computador sem senha. Vamos voltar para a conversa inicial, tá? A gente recomenda fortemente que a organização, e eu repetindo isso, tá, alcance hoje de mesmo pequenas empresas, você ter um dispositivo multifator, que é composto para o acesso, por exemplo, username e senha, e um duplo fator. E que esse duplo fator, como por exemplo o nosso token multiuso, permita que você faça o reset de senha. Então, uma autenticação bastante básica e que dá um bom nível de segurança seria a pessoa esqueceu a senha, vai em algum portal, esse portal solicita um token que é enviado para o seu celular, de novo aquela aplicação que eu já mencionei, Authenticator, Authify, algumas situações podem usar o WhatsApp, enfim. Você aí, de acordo com a implantação tecnológica e a capacidade de aquisição, né, da tua empresa, você monta um jeito que a pessoa, pela web, consiga disparar e validar algum token e trocar a primeira senha. Tá? Bom, ela tendo essa senha e tendo de posse do token, ela pode evoluir para, por exemplo, fazer a conexão na VPN da empresa. E aí, como o Davi mencionou bem, ela vai cair no processo. Né? Pode ser que sejam exigidas para essa pessoa maiores autorizações até que ela tome alguma atitude. Mas o básico do básico, a gente tem observado isso no mercado, é você conseguir entregar para aquela pessoa que está na ponta, está em casa, que ela consiga se autenticar e consiga resetar a própria senha e consiga entrar na estrutura da empresa a partir do que ela tem disponível. E o que a gente tem disponível é um computador, um acesso à internet, um browser e um celular. Tá? Então, esse seria o início, essa seria a troca. Tá? Eu sei que eu estou falando algo que eu vou dizer, mas eu sei disso, eu já sabia disso. O nosso papel também é dizer que é assim que se está fazendo. Tá? É assim que banco, cliente nosso, que grandes multinacionais estão fazendo, porque é assim que você consegue dar esse acesso básico com o mecanismo que a pessoa já tem, sem criar dificuldades adicionais, que podem aparecer, mas aí já é depois que a pessoa entrou no acesso da empresa, e aí sim vai ter necessidades adicionais.
Então, respondendo à pergunta de o que eu faço na frente do computador quando eu esqueci a senha, bom, você espera que o pessoal da tua TI, infraestrutura, né, tenha montado esse acesso básico em que você, com o token do celular, consiga fazer o primeiro reset da senha e, a partir daí, ir evoluindo mais firmemente nos processos. Davi, bola com você. Você me dá muita responsabilidade depois de explicação. Vamos lá. Primeiramente, eu queria trazer aqui uma reflexão, né? Quantos chamados na sua organização são de reset de senha? Quantos usuários por dia você precisa simplesmente reinicializar a senha deles? Quanto será de ganho operacional que você ganha, que você tem, né? Se você eliminar esses chamados de reset de senha. Então, aqui do nosso lado, o que a gente vai oferecer aí para vocês é a possibilidade de você ter um único meio de você acessar os seus dispositivos. Então, o que a gente oferece aqui do nosso lado é a possibilidade de você fazer um single sign-on em um dispositivo. Então, a gente, como solução de acesso privilegiado, a gente cadastra, a gente tem uma ferramenta de varredura, né, para poder ele varrer todos os dispositivos, credenciais, certificados digitais, chaves SSH, todas essas credenciais no seu ambiente. A gente tem um processo, a gente tem uma funcionalidade de descoberta dessas credenciais e a gente vai começar a gerenciar essas credenciais. E aí o estado da arte, que a gente chama aí de maturidade PAN, é a gente conseguir realizar sessões remotas sem visualizar a senha do usuário. Então, você vai, através da solução de PAN, você vai acessar todos os seus dispositivos sem necessidade do usuário saber a senha. Então, isso é uma evolução de maturidade, porque você não precisa mais saber a senha, você só precisa saber a senha para você autenticar na ferramenta, né? Mas dali você tem o acesso. E lógico que ali você tem a implementação de todos os controles, de múltiplo fator de autenticação. Então, você pode configurar a ferramenta tanto na autenticação quanto na execução de uma sessão remota. Você pode configurar duplo fator de autenticação. Então, o usuário sempre vai ser convidado a digitar esses códigos de autenticação antes de executar as ações na solução de PAN. Bom, falando ainda sobre o reset de senha, como é a implementação e a utilização dos aplicativos via celular? Eu acho que isso é bem rápida, porque eu acho que a gente tem um último tópico que a gente gostaria, acho que o nosso tempo está passando, eu acho que o último tópico é mais bacana. Esse é muito rapidamente, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? É você garantir que no celular a pessoa possa fazer a autenticação com aqueles duplo fator, que consiga evoluir, como o Davi mencionou, seja isso com fator externo ou não, que basicamente uma boa solução nessa linha, que é o que a gente consegue propor, é por isso que a Trust e a MT4 estão juntos, né? Permite isso, que você faça um login inicial usando senha e um multifator e tenha um login único em aplicações internas e externas. Então, eu acho que aquele slide que eu mostrei bem no início, né? O sujeito com a senha e com o login tem acesso à aplicação interna, tem acesso a Office 365, Google, ambiente interno, externo, SAP, de forma segura e gerando log para mostrar para a auditoria que o teu processo é seguro, funciona e está de acordo com as boas práticas. Tá? É isso mesmo. A gente tem visto a explosão de endpoints, né? Então, a proteção aí de endpoints vai ser... Bom, só a minha observação em relação a isso é essa, que a proteção de endpoints ainda vai ter uma demanda ainda maior no nosso mercado. Ok, então seguindo, dentro de acessos privilegiados e gestão de identidade, como se aplica o compliance e a legislação de proteção de dados? Vamos lá. Bom, começar por outro chavão. Hoje eu estou cheio de chavão. Mas é que dizem que, que o diabo é mais sabido por ser velho do que por ser diabo. Né? Então, o velho diabo aqui tem algumas histórias para contar. Essa história de implementação de governança, né? A boa segurança é que traz a governança.
Então, você tem que implantar controles que façam sentido para a tua organização e que vão trazer resultados a curto prazo, sem prejudicar o resultado maior a longo prazo. Tá? Nossa, isso é uma arte, né? Dá uma materializada nisso. Então, vamos lá. Vamos para aquelas perguntas iniciais que eu falei que eu fazia quando eu era auditor. Então, eu batia na porta do cliente, tudo bom? Sou o Mauro, vim aqui em nome do board de acionistas, a matriz americana lá disse que eu tenho que auditar vocês aqui e vamos conversar. Então, primeiro começa com uma conversa. Você tem como me dar por aí, por acaso, a lista das pessoas que têm acesso aos sistemas, um relatório disso? Eu quero um relatório agora. Infelizmente, eu não quero que você vá para trás do biombo e depois me devolva uma planilha pingando tinta. Um relatório onde eu veja as pessoas e seus direitos, quem aprovou esses direitos nos sistemas. Né? Elas materializaram-se ali. Então, quem aprovou? Me mostre aí algumas evidências de que esses direitos são revisados periodicamente, porque se você me der 10 minutos, eu te conto 11 histórias a respeito de pessoas que trocaram de cargo na empresa, foram acumulando cargo até que um dia fizeram uma fraude e prejuízo de alguns milhões e, como o Davi mencionou, fraude, imagem corroída. E ninguém mais quer fazer negócio com você. Então, você não só tem a perda imediata, como ainda tem uma perda recorrente. Quer dizer, o horror não é... ele é horroroso e é um horror sem fim ainda. Então, como é que você garante que as pessoas que têm direito foram aprovados? Quando é que você revisa isso? Quando uma pessoa sai do grupo, como é que você me mostra, por evidências, os pontos de controle, que essa pessoa foi devidamente bloqueada e, em algum momento, revogados seus direitos naquele ponto? Tá? Por último, mas não finalizando, como é que você me garante, ou qual é o processo que você vai me mostrar com evidência, ao relatório, sistema, de que se alguém invadiu o teu sistema, um bandido invadiu o sistema e começa a criar senhas, usuários e direitos no teu sistema manualmente, sem que você saiba. Como é que você detecta isso? Embora a gente tenha um grande número de ataques que são, como o Davi mencionou, 29%, eu acho até que é maior do que isso, acho que é o único ponto de discordância que eu tive com o Davi, eu acho que é maior. O pessoal da Verizon tinha os números também, botando outra coisa, chegava perto de 80%, que sempre tinha alguma coisa de senha credencial que foi roubada. Esse é o chamado mau uso do acesso legítimo, né? E aquele mau uso, que você tem história daqui até a China enchendo o buraco, do sujeito que roubou a senha do administrador, a credencial, e criou usuários não autorizados. Como é que você fica sabendo disso? Tá? Então, controles básicos de quem criou o direito, quando foi revisado, quando é que isso foi aprovado, como é que você garante que eles não são indevidos, ou seja, alguém criou manualmente lá. Faltou dedo na mão, mas eu diria o outro, que é o acompanhamento e a cadeia de custódia do uso desse direito, né? Que daí seria o acesso privilegiado. Isso é a chamada camada de governança. Então, a tua empresa tem que estar, a tua organização tem que estar preparada para responder essas perguntas para o auditor. Tá? E aí, também, de novo, de auditor que foi um auditor muito experiente. Às vezes o pessoal dá algumas respostas que irritam o auditor. Então, por exemplo, às vezes eu chegava na empresa, bacana, pessoal, me dá esse relatório então, de pessoas, de acessos aprovados, de revisões, e me dá também o relatório de incidentes de segurança dos últimos 12 meses. E às vezes eu ouvia, não tem. O relatório de incidentes que aconteceu, não teve. Bom, ou cheguei na empresa perfeita, ou vocês estão querendo me enrolar. Tá? Daqui a 1 ou 2 dias, quando vier mais informação, eu vou saber qual é o caso. Tá? Mas não é bom tentar enrolar o auditor. Então, é bom que você tenha efetivamente evidência para mostrar de que você tem um processo eficiente e eficaz de segurança. Tá? Que é isso. Concessão, revisão, revogação, contas órfãs, que é a desgraça é órfã, né? Contas órfãs, monitoramento e acompanhamento com cadeia de custódia dos direitos privilegiados. Se você tem esse processo e você põe pontos de controle básicos, que normalmente já vem com a ferramenta, pelo menos a ferramenta da eTrust e da MT4, eu garanto que tem, eu conheço as duas. Então, você tem esses pontos de controle, esses pontos de controle já são naturalmente formatados em relatórios, que você vai poder aí sim apresentar tanto internamente para você poder dormir tranquilo, quanto estar preparado para mostrar para um auditor, que aí responde aquela pergunta, né? Voltando à minha figura de batendo na porta do cliente, eu, como auditor, vou ter mecanismos para informar o board que, ok, pessoal,
esses pontos de controle existem, eu os verifiquei e eu tenho aqui um conjunto de evidências que comprovam que esse processo existe, como diz os ingleses, né? Está in place e funcionando. Então, tentando simplificar um pouquinho o que é a cadeia de governança e como é que você coloca no processo. Então, implante o teu processo, ele faça sentido, aderente às boas práticas, coloque boas ferramentas que te tragam pontos de controle já pré-estabelecidos, e aí, de novo, a experiência de quem já está nisso há algum tempo, isso vai te levar a atingir esse nível de governança e garantir que você é merecedor da confiança do teu cliente, do teu board e cada vez mais do mercado. Acho que era essa a minha contribuição final. Davi? Como é que estamos de tempo aí, Alessandra? Para saber em quanto tempo eu vou ter que... Estamos bem apertados, porque a gente ainda tem mais uma pergunta para finalizar, então estamos apertados, tá? Tá bom, eu vou ter, esse tópico é importante, eu vou tentar ser breve, tá? Primeiro, eu coloquei aqui para uma reflexão, né? Que a gente está mudando agora em relação, né? Você falou de legislações de proteção de dados. O paradigma adotado por essas legislações, ela muda, ela tem esse shift e muda o dono do dado para o usuário, né? Não é mais a empresa que detém o dado, que é o dono do dado. O usuário, ele tem total liberdade de chegar, eu não quero que você trate os meus dados. Quais são os dados que você tem sob o seu poder? Eu quero que você destrua esses dados. Se você, logicamente, tiver um interesse legítimo, né, para poder você solicitar a exclusão dos dados, eles precisam ser excluídos. E você precisa oferecer mecanismos para que você execute essas operações com os dados de acordo com o que as legislações de proteção de dados oferecem. Mas aí, trazendo para o acesso privilegiado, o acesso privilegiado, ele é inclusive, nos top 20 controles da CIS, ele é um controle exclusivo, porque é muito importante você controlar os privilégios dentro do seu ambiente. E lá no Senha Segura, a gente tem uma abordagem que a gente chama do before, during and after the access. Antes, o durante e o depois do acesso. Então, antes do acesso, a gente vai fazer toda a parte da identidade, né, do provisionamento do acesso, e aí a gente tem acessos just in time, que estão aí também para reduzir a superfície, mas eu também não vou falar sobre isso agora. During the access, a gente tem toda a parte do o que é que está sendo realizado durante o acesso. As ações são ações legítimas, essas ações podem ser executadas por esse usuário. E, finalmente, a gente tem o after, né, que é você auditar tudo o que foi realizado por essas credenciais privilegiadas. E aí, só trazendo, a gente está falando não só conformidade com o GDPR, tá, gente? GDPR e LGPD. A gente está falando conformidade com PCI, a gente está falando conformidade com IPA, quem está lidando agora com dados de paciente. A gente está falando sobre SOX, que é o que o Mauro estava falando mais cedo, né? De a gente ter toda aquela cadeia do procure to pay. Então, você ter a segregação dos acessos ali. O cara que cria uma requisição de compra não pode aprovar a ordem de compra e assim sucessivamente. É você trazer toda a granularidade, toda a segregação de acesso para que você garanta conformidade não apenas com o GDPR, não apenas com a LGPD, que a gente está aí na hype, né, falando disso, mas não é só isso não, gente. A gente tem SOX, a gente tem legislações específicas de indústria, o PCI, o IPA. Então, tudo isso precisa estar no nosso radar e, com certeza, o acesso privilegiado é um vetor de ataque para realizar ações maliciosas dentro dos ambientes e causar não conformidade com essas legislações de proteção de dados. Legal, Davi. Bom, e para finalizarmos, Marcos, o que você pode falar sobre transformação de identidade e máquinas de automação? Tá mudo o seu. Pronto. Eu acho que a gente falou um pouco sobre a transformação digital, sobre a gestão dos acessos, a gente já falou um pouco de IoT,
E o que tem acontecido é que a entrada, o aumento no volume de operações de TI, como operação em si, das estruturas de DevOps, estruturas de desenvolvimento de software automatizado, tem trazido para o ambiente de TI uma mudança muito grande. Então, a gente deixou de ter apenas usuários privilegiados ou usuários com privilégios para ter máquinas API, sistemas, servidores com acessos. E isso traz uma dinâmica de acesso muito diferente do ambiente do legado. Então, o que a gente deve ver pela frente é uma explosão no número de máquinas com identidade, uma explosão de máquinas com privilégios, máquinas inteligentes que aprendem e mudam o seu comportamento ao longo do tempo. E isso vai trazer uma complexidade muito grande no que chama de gestão de identidade de máquina e também na gestão do acesso e do comportamento das máquinas, que passa a ser dinâmico com a inteligência artificial. Então, para frente, a gente vê uma mudança de gestão de identidade e acesso ao legado, poucas pessoas com muitos privilégios no ambiente restrito de servidores para muitas máquinas com poucos privilégios num universo enorme de servidores. Isso é um novo cenário, é um ambiente que a gente vai ter que aprender a lidar e traz tanto para a gestão de identidade e acesso um novo paradigma, quanto também para a gestão de acesso privilegiado. Então, eu vejo um grande desafio, uma grande mudança, e é onde a gente tem aprendido todos os dias com os nossos clientes a implementar a segurança, elevar o nível de segurança, sem perder a agilidade que os negócios estão pedindo em tempos de muita velocidade, de muita mudança e muita inovação. Lembrando que o Gartner, ele elegeu o acesso privilegiado como top 10 projeto de segurança por 2 anos seguidos, tá? Ok. Bom, queria agradecer pela apresentação, Mauro, Marcos, Davi, muito obrigado. E agora nós vamos iniciar as fases das perguntas enviadas pelo chat. Então, se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, pode ser feita pelo chat, tá? Vou ler as que já chegaram aqui. Do Gildo. Davi, qual é o princípio de funcionamento daquilo que você falou lá no começo? Aqui ele colocou como bico. Eu acho que foi eu que falei no início, depois o Davi complementa. É FIDO. FIDO, isso. FIDO é um conceito de autenticação em que você, para autenticar, a autenticação está, por exemplo, em um token que você conecta no seu computador ou de alguma forma interage, e você faz algum gesto para garantir que efetivamente você autoriza aquela autenticação. Tá? Então, o gesto pode ser uma digital, pode ser uma ação qualquer. Essa é a linha geral, o que é o FIDO, o modelo de autenticação. Lembrando que o FIDO 2 foi lançado há pouco tempo também, né? Já. Ok. O Gildo também perguntou, mas acredito que vocês já tenham respondido, mas acho que vale colocar a pergunta aqui, explique por que as organizações devem permitir que os gerentes, proprietários de dados e sistemas gerem requisitos de política relacionados ao gerenciamento de acesso, política de gerenciamento de acesso e identidade. Eu sou naquela linha o seguinte, eu acho que está no Código Civil brasileiro, né? Não existe crime sem lei anterior que a prescreva. Então, a política de segurança, ela diz, você não pode fazer isso, você escreve um procedimento de como vai proceder, eventualmente complementa com uma ferramenta, e isso é que vai dar maturidade para o teu processo. Né? Então, sem a política, você não tem a lei. E a lei, não tendo lei, qualquer coisa é válida, qualquer cumprimento é válido. Isso até em situações jurídicas. Eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, também em outra vida, participar de peritagem, onde fomos para a fonte da corte e tal, e uma das empresas que eu me lembro disse, isso aí esse incidente de segurança, qualquer um deveria saber que não pode ser assim. O juiz, evidentemente, disse com outras palavras mais educadas, dizendo, eu não sou burro, você está me chamando de burro, eu não sabia que deveria fazer. E a outra empresa mostrou políticas, procedimentos, documentação, treinamento, que já demonstrou que fez um esforço legítimo e de boa fé para atender a legislação. Então, até a dica para quem está trabalhando com LGPD, o fato de implantar alguns processos que estejam no alcance da tua verba, do teu tempo, dos teus recursos, é muito importante para que, em caso de algum incidente, você consiga provar que legitimamente você fez o esforço para garantir a privacidade dos dados e a segurança dos mesmos. Tá? Então, por isso, a importância da política. Lembrando que as legislações de proteção de dados, elas não punem
exclusivamente o vazamento, né? Eles punem a omissão. Então, por exemplo, todo vazamento de dados precisa ser reportado e depende disso, não é apenas o vazamento ter ocorrido. E aí, em relação, só complementando isso que o Mauro falou, em relação às políticas, essas políticas precisam ser revisadas periodicamente para que esses acessos, esses papéis, essas responsabilidades sejam validados. Ok. Tem mais uma pergunta do Gildo aqui, ó. Symantec Token e Encryption. Foi essa a pergunta. Não sei o que o Gildo quis dizer. Literalmente seria um token de criptografia, né? De encriptação, que eventualmente poderia ser usado para algum tipo de autenticação. Uhum. Tá. Bom, a Thaís Tavares perguntou: como gerenciar acesso de plataformas que são abertas, por exemplo, WhatsApp, que não temos a gestão de informação e pode ocorrer vazamento das informações? Bom, certas coisas tem que acender uma vela para o santo, tá? Tinha um professor meu que dizia: como é que eu garanto a segurança total? Trabalhe, estude, implante tudo que você puder e acenda acende uma vela para o santo, que nada é garantido. Mas o WhatsApp, por si só, ele tem algum benefício, que pelo menos o tráfego entre as partes ele é criptografado, tá? E pelo menos esse que a gente tem nos celulares, ele não existe uma versão corporativa. Eu não estou acompanhando o produto, eu não sou especialista em WhatsApp, mas você tem que separar o que é a ferramenta e aplicativo que é usado no dia a dia das pessoas de o que é usado como ferramenta corporativa. Então, para começar uma política de segurança, já seria um primeiro controle que diria o que você pode transmitir usando o WhatsApp ou esses outros sistemas que estão em aplicativos de nuvem e que volta e meia aparece notícia que alguém hackeou, tá? Então tem que fazer uma pequena análise de risco e ver o impacto disso, né? E se a empresa decidir que vai utilizar o WhatsApp, bom, seria procurar alguma ferramenta corporativa que integrasse com o WhatsApp e que garantisse que as informações que você está postando com aquele usuário do WhatsApp é efetivamente aquele usuário que é o portador daquela mensagem, tá? Então, não dá para fazer uma análise numa resposta, mas no mínimo teria que fazer uma análise de risco mais completa. Eu posso só citar algum caso possível. Já fiz uma vez, trabalhei com uma empresa que pediu esse tipo de análise, mas se você usar a corporação para mandar mensagem no WhatsApp, controle muito bem quem vai poder personificar o presidente da empresa, né? Ou salvo algum garoto invade e diz: ok, pessoal, metade, todo mundo que tem o crachá que comece com o número 1, passe no RH que você está demitido. Fizeram um caos, com 2, 3 mensagens, fizeram um caos na empresa. Então, como toda ferramenta de comunicação corporativa, é preciso muito cuidado, né, no tratamento dela e quais informações você vai transmitir, quem vai transmitir e como é que as pessoas que estão na outra ponta, lembra do desenho de que a internet você não sabe quem é um cachorro? Como é que a pessoa na outra ponta vai validar a identidade do emissor daquela mensagem? Né? O que eu queria só trazer aqui, não quero estender muito na resposta, mas é em relação à consciência cibernética, né? Então, você tem aí o WhatsApp, e aí vale o que o Mauro falou, o bom senso. Aí a gente tem que... É porque a gente tem falado muito sobre investimento em solução. O próprio Gartner, né, ele aponta um aumento de investimento em soluções de cibersegurança, aumento do custo de ataque cibernético, mas a gente não vê a diminuição do número de ataques cibernéticos. E eu sou um defensor ferrenho do aumento da consciência cibernética, do investimento das empresas em programas de conscientização cibernética. Essa é a maior arma. E a gente produz soluções de segurança, lógico, mas não adianta a gente investir no estado da arte de soluções de segurança se a gente não sabe utilizar essas soluções direito, se a gente não sabe extrair as informações dessas soluções, se a gente não sabe, se os nossos colaboradores não estão preparados para poder abrir um e-mail e saber que aquilo ali é um phishing, que aquilo ali não deve ser clicado. Então, é muito mais do que a gente apresentar, olha, isso daqui vai salvar a sua vida. Entendeu? Como dizem os americanos, a nota de $, né? In God we trust. Any All others monitors. Exatamente. Gostei dessa.
Bom, mais uma pergunta do Gildo aqui. Uma abordagem que considere o contexto corporativo para uma governança de identidades e acessos eficazes é muitas vezes desconsiderada. Cite quais são as mais frequentes razões para tal fato. E solicitações de alteração de acesso são frequentemente realizadas dentro das organizações. Para sua execução, várias opções podem ser empregadas. Uma delas é o uso de uma central de atendimento. Na sua visão, quais seriam as principais vantagens do uso desse método? Então, aqui são duas perguntas, né? Central de atendimento, basicamente, eu comparo, se eu entendi bem a comparação, àquela central telefônica, né? Onde você tem uma telefonista que ficava lá, clac, 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 ligando os cabinhos entre as pessoas, né? As pessoas falavam, o telefone funcionava assim em 1930. Quando você automatiza com os processos que a gente mencionou durante essa linha toda, você tira a telefonista que fica lá, clec, 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 que conseguiria trabalhar com 20 linhas, 50 linhas, fazendo a conexão, e essa mesma pessoa é retreinada e passa a administrar um ambiente que tem 20 mil linhas de telefone, com muito mais conforto para o usuário, gerando relatórios e bobeou no final com um custo mais baixo. Então, basicamente, o migrar de uma central de atendimento manual para um atendimento automatizado, onde você define os processos e isso ande, eu vejo dessa forma. A gente tem um cliente que é banco, eu não vou citar porque mas ele é um domínio público, está em algum outro lugar nossos depoimentos, que ele mencionou que só o reset de senha automatizado liberou em torno de 1.000 chamados mensais. 1.000 chamados mensais. Se você contratar um valor básico de alguns dólares por cada atividade, no final do ano ele economizou uma fortuna. Então, o atendimento automatizado, sim, gera moeda sonante cantante no final da linha de baixo. Tá? Então, esse seria do processo do automação. Eu acho que a primeira pergunta foi por que falha? Por que as pessoas não levam em consideração? Olha, às vezes, eu vou ser bem direto, né? Aquela história, algumas empresas vão se preparar, outras não. Algumas empresas vão sobreviver, outras não. Algumas vão sobreviver melhor e outras não. Eu sou velho e eu acompanhei o bug do ano 2000. No bug do ano 2000, algumas empresas se prepararam, fizeram a revisão nos seus programas e às vezes não tinha nada o que fazer, tá? Mas elas fizeram uma revisão e isso custou barato e foi rápido, 2 anos antes. Empresas da mesma situação fizeram isso, custou caro e foi um ranger de dentes e uma dor enorme para a empresa. Então, se você é uma empresa hoje, a minha voz da experiência seria, se você deixar para tentar implantar seus processos de gestão de atendimento LGPD, por exemplo, principalmente se você não é uma empresa altamente auditada. O que é uma empresa altamente auditada? Tá, você é uma financeira ou uma multinacional que tem lá a auditoria da matriz do teu cangote, você provavelmente já tem Sarbanes-Oxley, PCI, ISO 27001. Sem querer dourar a pílula, o teu processo de implantar uma LGPD vai ser bem mais tranquilo do que uma empresa média, por exemplo, que não tem esses controles, nunca foi auditada, nunca veio um gringo com uma planilha desse tamanho, querendo checar, pedindo relatório. Então, tudo vai ser muito novo. Então, se você não começar agora, um dos problemas que leva à falha é essa. Quando eu precisar, eu chamo. Para alguns vai funcionar o quando eu precisar, eu chamo, e para outros não vai dar tempo. Essa é a realidade da vida. Tá, temos mais 2 perguntas para finalizar, tá, pessoal? Qual é a importância do SOC para monitoria de gestão de identidades e acessos? Posso responder essa aí, Mauro? Por favor, por favor. Aí a gente está falando do user behavior, né? Você conseguir detectar as ações que o usuário está executando, que apesar de um acesso legítimo, né? Como a gente falou mais cedo, mas que são ações indevidas dentro do ambiente. Para mim, o maior desafio aí nesse caso é a gente identificar esse usuário. E aí a gente tem todos aqueles mecanismos, né, que a gente falou mais cedo. Você tem a gente tem a utilização aí do machine learning, da inteligência artificial, para que o usuário ele seja cada vez que a solução ela consiga detectar
A gente mesmo tem uma funcionalidade no nosso produto e que ele permite, durante uma sessão remota, que o sistema identifique o seu padrão de digitação. Então, o Senha Segura, a solução de PAN, ela é capaz de detectar se aquele usuário ele se comporta como o usuário que é o detentor da credencial. Então, essa é a melhor maneira, você ter os dashboards, você ter alertas, você ter relatórios, integração com ferramentas CIEM também, para poder lhe enviar qualquer tipo de alerta de não conformidade o mais rápido possível. A gente estava falando aí de legislação de proteção de dados, elas exigem que o incidente de segurança seja reportado em até 72 horas. Então, o seu SOC, ele precisa estar preparado para responder essas demandas. Ele precisa estar preparado para detectar e monitorar e responder a qualquer tipo de ameaça dentro do seu ambiente. E credenciais privilegiadas e identidades são um vetor de ataque para poder realizar ataques cibernéticos. Então, precisa estar constantemente monitorado. Ok. E a última pergunta é: a utilização de recursos de autoatendimento para concessão de acessos, por envolverem recursos passíveis de serem fraudados, sistemas, aplicações, etc., podem comprometer a segurança das informações? Apresente possíveis soluções que podem minimizar esses riscos, garantindo o fornecimento de acesso adequado às necessidades do solicitante. Aí vou pedir para vocês serem breves, para a gente não se estender mais, por favor. Eu acho que o autosserviço bem implementado, ele aumenta o nível de segurança. E eu entendo o autosserviço como o Mauro precisa de algum direito, ele vai no portal, se autentica utilizando um duplo fator, que pode envolver, por exemplo, o meu token de celular. O direito que eu solicito, ele passa pela aprovação do Davi, do Marcos, e eventualmente eu caio numa segregação de função, ele vai para a Alessandra, que vai avaliar essa segregação, vai me conceder esse direito. E se por um acaso um bandido buscar a senha do administrador de rede e cadastrar por fora mais direitos adicionais, isso vai ser detectado pelo sistema e vai gerar alarmes de incidente de segurança. E havendo a implantação básica do que a gente está falando aqui nos nossos produtos, o segurança ainda poderá investigar o incidente, dar uma olhada no tráfego e nas ações que o administrador fez para criar aquela atividade que foi crítica. Então, esses exemplos seriam de como o autosserviço e a automação melhora, sim, não só o nível de segurança efetivo que você vai ter, como te gera mecanismos e indicadores para que você possa provar que isso é verdadeiro. Tá? Em relação à parte do autoatendimento, só finalizando, Alessandra, a gente tem, como o Mauro falou mesmo, os workflows de acesso. Então, isso é um bom mecanismo aí de você evitar que o acesso seja concedido diretamente. Então, aí você pode ter níveis de hierárquicos também, você pode ter um gerente, um coordenador aprovando. Então, isso é um mecanismo que pode ser usado para poder você evitar minimizar esses riscos e garantir o fornecimento de acesso aos usuários. E, além disso, só para finalizar também, a gente falou do acesso just-in-time, né? O acesso just-in-time, ele reduz a superfície de ataque, porque o acesso é provisionado apenas durante a necessidade do usuário. Então, o usuário ele precisa do acesso hoje, sei lá, 4 horas da tarde até as 4h30. Vai ter uma intervenção aí no data center e o cara precisa fazer essas alterações. Ele não precisa de uma credencial provisionada durante todo o tempo para ele executar esse acesso. O acesso é provisionado durante aquele período e depois ele é desprovisionado. E isso pode ser feito através de workflow de acesso, de credenciais efêmeras, enfim, a gente pode aí seguir muito tempo nesse caminho aí, citando quais são as alternativas. Ok. Bom, então finalizamos as perguntas. Vou deixar agora 2 minutinhos para você, Mauro, 2 minutinhos para você, Davi, para falar sobre a Trust, para falar sobre a senha segura. E, por favor, informe o e-mail de vocês para contato, porque já pediram aqui também. Eu vou te pedir depois eu passar o nosso e-mail para a turma que pedir para o chat, né? Bom, eu vou ser bem breve. A Trust é uma empresa brasileira. Temos alguns anos na estrada, como já mencionei, foi fundado em 99.
a gente é especialista em gestão de segurança, mais especificamente em auxiliar os nossos clientes na parte de autenticação e autorização. Nós temos acompanhado os clientes para superar essa dificuldade, tanto na sua premissa, com um exemplo de aplicativos como SAP, JD, ou seja, aquele velho legado que você tem na sua empresa e que é o que move o teu negócio, e temos acompanhado os clientes no movimento para a nuvem, com estruturas de AWS, Office 365, G Suite e por aí afora. E garantindo que essa transição, durante essa transição, você agregue funcionalidades, agregue evidências e agregue produtividade na empresa, sem perder a segurança, sem perder, é claro, segurança, e sem dar uma brecha para algum tipo de incidente que hoje em dia pode ser muito custoso financeiramente e na imagem. Então, a gente falou bastante sobre conceitos, sobre pontos de ataque, sobre soluções. O próximo passo é as empresas nos consultarem, né, e trazerem o seu problema, que provavelmente a gente já tem alguma solução já bem engatilhada, com base na nossa experiência de mercado desse tempo todo, integrando produtos e, claro, fornecendo a nossa própria solução. E muito obrigado já ao Marcos e ao Davi pela disponibilidade e pela paciência. Eu, pelo menos, aprendi bastante aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Davi? Você quer falar antes de mim, Marcos? Eu posso seguir aqui? Pode falar, eu fecho aqui. Beleza. Também queria agradecer, foi uma troca muito rica. Então, por mais que seja um assunto que, a priori, a gente possa considerar ele simples, né, que é senha, mas olha o tanto de coisa que a gente explorou. Bom, e a gente do Senha Segura, a gente está aí para proteger, né, a garantir a soberania das empresas sobre os seus dados, sobre as suas informações. Então, a gente se coloca hoje como uma plataforma de segurança, né? Como eu falei, a gente quer cobrir todo o ciclo do acesso, desde antes, durante, até o depois. Antes, verificando a identidade do usuário, concedendo os acessos. Depois, durante, verificando as ações que estão sendo executadas no ambiente. E, finalmente, depois, auditando tudo que foi executado. E aí, o nosso objetivo é assegurar, né, gerenciar as credenciais privilegiadas dentro do ambiente. Ok, Marcos? Bem, aproveito também para agradecer a presença de todos, o tempo, a atenção. Agradecer o Mauro, a Trust, o Davi aí por todas as informações, muita experiência que tem aqui na mesa, né? Muito experiência, conhecimento sobre acesso, segurança, porque é o nosso dia a dia, pelo motivo pelo qual nós trabalhamos todo dia para ajudar as empresas a se proteger, a se organizar nesse campo da segurança, que é a governança, gestão de acesso e segurança. Nós, do Senha Segura, a gente é mais especializado na área de gestão de acesso privilegiado, que é um espaço da gestão de acesso específico para os usuários privilegiados, muito voltado para atender auditorias como LGPD, Sarbanes-Oxley, PCI-DSS, IPA e outras auditorias. Então, agradecemos a todos e a gente fica à disposição para apoiar. A gente trabalhar com vocês naquilo que for possível, naquilo que nós pudermos ajudar, certamente estamos à disposição e um bom final de tarde a todos aí. Tá certo, pessoal. Muito obrigada, viu? Para quem quiser, o vídeo vai ficar disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. E eu passei agora pelo chat para vocês o site da eTrust, o site da Senha Segura e o e-mail do Davi e o e-mail do Mauro. Tá certo? Muito obrigada. Um abraço a todos. Grande abraço. Até logo.